Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 893. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 30 minutos da quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas negociando. Segue negociando o professor Bagdadi. E temos Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E eu quero saber o seguinte, ô professor Bagdadi, vai ter guerra ou não vai? Teremos uma guerra em Sudamérica ou não teremos? Conte-me tudo. Não vai ter o vamos a isso? Vamos a isso. Perfeito. Agora sim, porque é a deixa, né, Daniel Souza? Boa noite, Daniel Souza. Deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente. O prazer estar aqui mais uma vez. E, Daniel Souza, vai ter guerra ou não vai? Isso é uma boa pergunta. Mas eu queria trazer primeiro os fatos, né, para depois a gente conseguir ver o que a gente pode analisar a partir daí, tá? Hoje nós tivemos o governo dos Estados Unidos emitindo uma nota, né, emitindo um alerta para que cidadãos americanos deixem a Venezuela imediatamente. Daniel Souza, segundo os Estados Unidos, esse alerta foi emitido afirmando que há um risco muito elevado de detenções ilegais, ameaças relacionadas a crime organizado, ameaças relacionadas a terrorismo, possibilidade de sequestros e infraestrutura médica precária. Porém, eu queria que a gente estivesse atento, Daniel, para a possibilidade dos Estados Unidos realmente querer avançar com algum tipo de alternativa militar na Venezuela. Eu sei que pode parecer estranho que em pleno século XXI, esse tipo de expediente que a gente já viu tantas vezes em tantos lugares se repita. Mas a Rússia mostrou, por exemplo, que não é exatamente um absurdo a gente pensar numa grande potência fazendo uma intervenção numa área que ele considera, né, que essa potência considera que é a sua zona de influência. O New York Times, por exemplo, Daniel, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, disse que o governo dos Estados Unidos já avalia a possibilidade de ataques direcionados a autoridades venezuelanas, medidas para assumir o controle de setores petrolíferos e ações coordenadas com forças aliadas no Caribe. Inclusive, quando a gente pensa nessas forças aliadas do Caribe, Daniel, a gente vai encontrar, por exemplo, Trinidad e Tobago. Aí convido os nossos ouvintes, Daniel, a pegarem o mapa e dar uma olhada onde fica Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago fica muito, mas muito perto da Venezuela e é um país aliado dos Estados Unidos. É um país que, inclusive, tem se preparado para uma eventualidade de algum tipo de ação militar. Quando a gente pensa nos últimos meses, Daniel, a gente vai ver os Estados Unidos deixando cada vez mais clara a sua intenção de fazer alguma coisa com relação à Venezuela. Já abriu a possibilidade de fazer ações militares, de tomar ações militares contra grupos de narcotraficantes. Já caracterizou esses grupos de narcotraficantes como narcoterroristas, o que amplia muito a possibilidade de ações. Já começou a dizer que o governo Nicolás Maduro e o próprio Nicolás Maduro é um líder de um grupo de narcoterroristas, o que amplia ainda mais essas possibilidades. Já começou a bombardear barcos, né, na costa, dizendo que drogas vão chegar nos Estados Unidos, dessa maneira esses bombardeios são justificados. Já mandou um amplo equipamento militar exatamente para aquela região, inclusive com porta-aviões. Então, a gente está falando, Daniel, sobre uma elevação paulatina do nível de tensão. E no momento em que os Estados Unidos mandam os cidadãos americanos deixarem a Venezuela imediatamente, isso me acende um sinal de alerta. Gente, olha só, pode não ser nada. Pode ser que daqui a uma semana Donald Trump cante vitória e diga: tá vendo aí? Consegui tudo que eu queria. O Maduro teve que conversar comigo, teve que recuar. E o Maduro está doido para conversar, o que tudo indica. O Maduro está, inclusive, tentando negociar. Eu saio, como é que vai ser e tudo. Pode ser. Agora, não me surpreenderia se daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, daqui a alguns poucos meses, os Estados Unidos, de fato, tentem uma operação militar contra a Venezuela. A gente está falando, Daniel, sobre a possibilidade, claro, de você fazer algo à distância, de você empreender algum tipo de ação pontual na Venezuela,
ou algo mais intenso. De novo, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas o que eu estou dizendo é que o script que os Estados Unidos estão seguindo é um script que a gente já conhece, que a gente viu várias vezes, aliás, não apenas por parte dos Estados Unidos. Então você começou, Daniel, jogando, a pergunta, vai ter guerra ou não vai? Não tem como garantir, Daniel, mas eu acho que vale a pena todo mundo ficar atento, que aliás é um tema que preocupa muito ao Brasil. É um país que tem fronteira com o Brasil, é um país importante, é um produtor de petróleo e tudo. E é um país que os Estados Unidos vem deixando claro o tempo todo que é a minha zona de influência. Ô, Rússia, você vê o que você vai fazer com a Ucrânia aí? Eu vou fazer aqui uma proposta que, é amplamente favorável a você. Pode deixar que a gente vai deixar a Europa de lado, a Europa não vai dar pitaco e tal. Agora, na Venezuela, quem vai dar as cartas sou eu. Então, recomendo muita atenção, Daniel, porque a Venezuela pode ser um tema muito sério ao longo dos próximos tempos e a gente tem que ficar atento. Talvez o Donald Trump esteja querendo uma guerra para chamar de sua. Ele já agiu contra o Irã. Lembrando que até pouco tempo atrás a gente diria, não, contra o Irã, não vai agir. E agiu. Pode ser que a Venezuela seja um alvo futuro, Daniel. É bem verdade que a ação contra o Irã foi bem pontual, né, Tanguy? E muito provavelmente contra a Venezuela seria algo um pouco mais alongado. E não é impossível que nessas múltiplas conversas que americanos e russos têm tido, pode haver meio que um acordo de cavalheiros. Olha, a Ucrânia é problema seu, a Venezuela é problema meu, né? E assim eu não me meto no seu problema e você não se mete no meu problema. Tanguy, avançando aqui para a próxima pauta, eu quero registrar que o investimento estrangeiro direto, que é investimento produtivo, é quando estrangeiros levam dólares para um determinado país para produzir, ele bateu recorde histórico no México no período de janeiro a setembro de 2025, alcançou 40,9 bilhões de dólares, o que significa um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior. É o quinto ano consecutivo de recorde para o período e o crescimento foi impulsionado não pela China, mas por empresas americanas. Quase 40% do investimento estrangeiro direto vem dos Estados Unidos, é um investimento muito concentrado no norte do país, em regiões como Nuevo León, que atrai empresas americanas por conta do chamado nearshoring. Aliás, nearshoring é algo que a gente explora nas nossas palestras, como isso é uma tendência depois de uma série de fatores que aconteceram nos últimos anos que a gente esmiuça. E também me parece importante destacar que existe uma tendência, Tanguy, de um certo espalhamento do investimento em mercados emergentes por razões geopolíticas. Isso é algo que a gente também explora em palestras do PetJornal, quer dizer, essa nova dinâmica de investimentos, e em parte essa dinâmica tem afetado até o próprio Brasil, né? A gente tem tido aí movimentos importantes na Bolsa por aqui, e em parte isso é explicado por essa desconcentração, um certo movimento em direção a mercados emergentes em função de razões geopolíticas. De qualquer maneira, no caso do México, a China caiu para fora da lista de top 10 de investidores. Parte dos aportes chineses, entretanto, vem através das Ilhas Caimã ou das Ilhas Virgens, o que dificulta um pouco o rastreamento. De qualquer maneira, os chineses estão perdendo espaço no ranking de investidores na China. E também me pareceu interessante que Nuevo León, essa parte do México, criou um escritório estadual para atrair investimentos de inteligência artificial, inovação e tech em geral, né? Afinal, você está falando de um México tão pertinho da Califórnia, tão pertinho dos Estados Unidos, e atrair esse tipo de investimento pode fazer bastante sentido para contribuir para o desenvolvimento mexicano. É sempre importante lembrar que importações mexicanas alinhadas ao acordo, né, ao USMCA, né, que foi um acordo celebrado em 2020 pelo próprio Donald Trump, seguem isentas de tarifas adicionais. A tarifa efetiva de produtos mexicanos pode até vir a chegar a 25%, mas está bem mais baixo do que isso, uma vez que o México tem sido objeto ali de sucessivos adiamentos do tarifaço do governo Donald Trump. E ainda tem o fato do México, no ano que vem, ser uma das 3 sedes da Copa do Mundo de Futebol,
né? A Copa do Mundo vai acontecer em 3 países, Canadá, México e Estados Unidos, e isso também tem atraído aí alguns investimentos estrangeiros para aproveitar esse tipo de oportunidade. De qualquer maneira, é importante observar que o mundo está mudando do ponto de vista econômico, o nearshoring é cada vez mais uma realidade, quer dizer, investir em mercados próximos aos consumidores, como forma de diminuir um pouco essa linha de produção muito alongada que traz uma série de riscos, assim como um certo espalhamento de alguns investimentos que num ambiente de contexto geopolítico mais delicado, a concentração acaba não sendo uma alternativa. A concentração nunca é uma alternativa boa em termos de investimentos, mas em momentos geopolíticos é ainda menos recomendável que você corra esse tipo de risco. E você falou sobre investimentos em tecnologia, né, Daniel, que naturalmente são uma grande alavanca para o crescimento, né? Então você conseguir ali inovação, né? Os Estados Unidos, aliás, são uma prova disso, a própria China também cresce muito na medida em que consegue inovar mais. O México também consegue perceber que esse é um caminho. E a Alura também, Daniel, a maior escola de tecnologia do Brasil, quer te ajudar, você que está me ouvindo, você mesmo, você que está aí na esteira da academia, você que está dirigindo, você que está fazendo café da manhã, você que está aí levando as crianças na escola, a Alura, ela quer te dar 20% de desconto, só nesse mês agora, 20% de desconto para você entrar em qualquer plano da Alura. A gente está falando sobre planos muito bem estruturados, Daniel, para exatamente garantir que você tenha acesso a esse mundo que está mudando a realidade de vários países e que pode mudar a sua realidade profissional também. Você pega ali os planos da Alura, Daniel, você vai ver uma variedade bastante grande de planos, né? Então a gente está falando, inclusive, sobre o plano Ultralab, né, que traz 22 carreiras para você escolher o que mais te interessa. Ela te dá ali o passo a passo, Daniel, com cursos, com formação, com a possibilidade de você ver o que te interessa mais do ponto de vista profissional, além de muitos cursos que te oferecem uma formação completa, qualquer que seja o seu nível de conhecimento tecnológico. Tecnologia é crucial para a economia dos países e é crucial para a sua profissão também. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio, 20% de desconto só com o cupom do Petit Jornal. Uma plataforma super bacana da Alura, gente, a melhor escola de tecnologia do Brasil, tecnologia que é incontornável para qualquer profissional. Conheça o trabalho da Alura, tenho certeza que você vai gostar. Condições especiais para os amigos do Petit Jornal, amigos e amigas, link no descritivo, clique e conheça a Alura. Daniel Souza, no meio dessa confusão aí de negociação acerca da Ucrânia, vai ter acordo, não vai, aí os representantes americanos vão para a Rússia para negociar diretamente com Putin, o Trump pressiona, os europeus pressionam e tal. No meio disso tudo, Vladimir Putin achou tempo para pegar o seu aviãozinho e dar uma viajada. E foi uma viagem muito significativa. Nesse momento em que a gente está falando, Vladimir Putin está na Índia e foi recebido de forma calorosa por Narendra Modi. Aliás, eles deram um abraço, né? Algo que é bem pouco comum, é pouco usual, né? Quando a gente fala tanto sobre Narendra Modi quanto sobre o Putin, a gente sabe que tem outros líderes que são mais calorosos nesse tipo de recepção, mas não é muito o caso de Narendra Modi e Vladimir Putin. Os dois, portanto, se encontraram hoje em Nova Delhi, a capital indiana, com um abraço e vão ter, portanto, um encontro bilateral oficial nessa sexta-feira. A gente está gravando esse episódio aqui na noite de quinta-feira. Na sexta-feira, portanto, os dois vão ter um encontro formal. O que Vladimir Putin foi fazer na Índia? Primeira coisa importante é a gente perceber como é que a Índia ela se tornou uma realidade. A Índia já não é mais o país do futuro, uma promessa e tal. A Índia é um país que tem a maior população do mundo, né? Ultrapassou já a China com mais de 1,5 bilhão de pessoas, quase 1,5 bilhão de pessoas, né? Vai chegar nessa marca em breve. E com crescimento, isso o Daniel trouxe há pouco tempo, acima de 8% ao ano, o que é um negócio assustador, né? Um crescimento muito acelerado, no momento em que a China, por exemplo, tem um crescimento que está, né, um pouco menor, um pouco mais estabilizado num nível mais baixo. A Índia está crescendo a 8% ao ano. A Índia, Daniel, é o terceiro maior consumidor de petróleo do planeta, né? E para a Rússia, a Índia é um cliente crucial, né? No momento em que o Ocidente está sancionando, né, Estados Unidos e Europa estão sancionando a Rússia, a Índia é um destino fundamental para as exportações russas, principalmente de petróleo.
Só para a gente ter um dado aqui, Daniel, que eu acho que ilustra muito bem isso, antes da guerra, só 2,5% do petróleo que a Índia consumia vinha da Rússia, 2,5%. Quando a guerra começa, a Rússia vai ser profundamente sancionada e a Rússia vai começar para exatamente conseguir diversificar o seu mercado, né, e reconduzir, né, realocar o seu petróleo, ela vai começar a dar um certo desconto, ou seja, ela vai vender um pouquinho abaixo do valor de mercado para conseguir vender para outros parceiros. Quem vai se lambuzar com isso vai ser a Índia. Então, se antes da guerra apenas 2,5% do petróleo consumido pela Índia vinha da Rússia, depois da invasão, né, no momento atual, esse número saltou para 35%. O salto de 2,5% para 35%. No momento no qual o Trump ele continua pressionando a Índia para colocando tarifas, né, chegando às vezes a 25% e ameaçando chegar a 50%, naturalmente a Índia também está preocupada com a possibilidade de ter os Estados Unidos como grande parceiro econômico, comercial, e a Rússia aparece como uma alternativa. Claro que uma parte dessas tarifas, Daniel, que os Estados Unidos têm colocado sobre a Índia é uma punição, isso foi dito pelo Trump, pelo fato de que a Índia está comprando petróleo russo como se não houvesse amanhã. A Índia deu uma diminuída na compra de petróleo russo, né? Então, ao longo desse ano agora, a compra de petróleo russo pela Índia deu uma pequena queda, e esse é um dos motivos pelos quais a Rússia, né, o Vladimir Putin, foi para a Índia. Ô, Índia, é o seguinte, a gente vai ter que se juntar aqui. Você está precisando comprar petróleo, eu estou precisando vender petróleo, nós temos uma parceria importante, uma parceria histórica. A relação da Índia com a União Soviética, por exemplo, era uma relação positiva, era uma relação boa, precisamos nos aproximar. Outro detalhe importante, Daniel, que certamente vai estar na mesa de negociações, a gente tem a Índia como uma das maiores compradoras de armamentos russos. A Rússia vem tendo uma certa dificuldade de vender esses armamentos porque está sancionada, tem dificuldade de ter acesso a determinados recursos, a determinadas peças e tal. Então a Rússia está precisando de um pouco mais de tempo para vender suas armas, mas a Índia é uma compradora fiel. E, naturalmente, do lado indiano, você tem aquela tentativa de mostrar independência. A Índia, aliás, essa é uma característica indiana que a Índia faz muito bem, aliás, o Narendra Modi é muito hábil fazendo isso, que é mostrar que eu tenho todas as alternativas na mão. Eu posso me aproximar dos Estados Unidos, eu posso me aproximar da Rússia, eu posso me aproximar da China, porque eu tenho problema territorial ali de fronteira e tal, mas dá para eu buscar essa autonomia estratégica. O ponto, Daniel, é que os dois têm muito a ganhar com essa aproximação. O próprio comércio bilateral, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos. Era um comércio de 8 bilhões de dólares em 2020 e passou para 68 bilhões em 2025. De 8 para 68. Ou seja, é uma aproximação crescente. Claro que boa parte disso é petróleo, mas ainda assim, a gente vê uma sinergia bastante grande e, naturalmente, todo mundo olha para essa aproximação com uma pulguinha atrás da orelha. Os Estados Unidos olham com uma certa preocupação, a Europa deve estar muito atenta a esse encontro e, naturalmente, a gente vai ter que acompanhar para saber o que vai ser exatamente discutido nesse encontro entre Vladimir Putin e Narendra Modi, que está acontecendo ao longo desses dias em Nova Delhi, Daniel. Esse posicionamento da Índia é brilhante, né? E ela tem essa vantagem competitiva, que é a capacidade de ter portas abertas com múltiplos parceiros e, ao mesmo tempo, ser um país com um potencial de crescimento e desenvolvimento esplendoroso. A Índia apresenta aí taxas de crescimento acima de 8%, o último indicador que foi divulgado nesse sentido. É um país que tem muita gente para ser incluída no mercado consumidor, tem muita economia para crescer, é um país relativamente jovem, com uma economia diversificada e com potenciais de parcerias múltiplas, seja com o Ocidente, porque a Índia faz parte da Commonwealth, seja com o Oriente, seja com, enfim, todos esses parceiros que a Índia pode construir e estreitar laços, construir parcerias e estreitar laços. Tanguy, enquanto o Modi e o Putin se encontraram, nós também tivemos um outro encontro, que foi o encontro do Macron com o Xi Jinping. O Macron foi mais uma vez à China, é a quarta vez que ele vai à China. Nesse momento, o objetivo é reduzir o déficit comercial, proteger empregos industriais na França e na Europa de maneira mais ampla e manter diálogo sem antagonizar com Pequim.
Pequim quer reduzir o atrito com a União Europeia, principalmente sobre tarifas de veículos elétricos. A China tem um excesso de produção de veículos elétricos, gostaria de ampliar as suas exportações para o mercado europeu, mas as montadoras europeias são muito resistentes e com razão. Então, esse é um ponto de tensão entre a União Europeia e a China. A China também tem tentado se colocar como um mercado mais confiável que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, esses caras que tarifam e tal, que surgem com tarifas do nada. Eu não sou assim. Eu sou completamente diferente. Aliás, é algo que a China vem fazendo com múltiplos parceiros. A Europa, nesse caso, através do Macron, é apenas mais um exemplo. Agora, é um encontro que não celebrou nenhum acordo importante. Nada sobre um grande pedido de aeronaves da Airbus, e existe uma explicação para isso. Pequim evita gesto que reduza sua força de barganha com os Estados Unidos, porque afinal, se você compra Airbus, você deixa de comprar aviões da Boeing, que é algo que interessa bastante ao Donald Trump. A delegação empresarial francesa, que contou com gente da Airbus, do BNP, da Alstom, etc., retornou, na realidade retorna sem qualquer tipo de avanço concreto. E teve mais, o Macron pediu ao Xi Jinping para pressionar Moscou por um cessar-fogo. E, rapaz, o Xi Jinping, ele disse que ele apoia a paz. Apoia a paz, foi a resposta dele. Ele apoia a paz, né? E claro que na prática isso significa que nada mudará. Nós tivemos alguns acordos um pouco mais periféricos de cooperação em energia nuclear e aeroespacial, inteligência artificial, economia verde e conservação de pandas. Tivemos também aí um acordo, uma cooperação nessa área, sem valores especificamente divulgados. Mas em termos concretos, a China não vai suspender os preços mínimos, né, as restrições ao conhaque francês. Pequim também não vai reduzir tarifas sobre carne suína europeia e a França segue preocupada com restrições de terras raras, exportações de terras raras e minerais críticos que são críticos e são fundamentais para os europeus. O déficit comercial da União Europeia com a China aumentou 60% desde 2019. Só no caso francês, em particular, a França exporta 35 bilhões de euros ao ano, importa 45. A França exporta basicamente cosméticos, peças aeronáuticas e bebidas e importa principalmente produtos baratos enviados por plataformas como a Shein. E isso acaba sendo também ali um elemento que contribui para esse déficit comercial. Enfim, Tanguy, muita conversa, mas o seu amigo, seu parça, Emmanuel Macron, conseguiu muito pouco nessa visita à China. Daniel Souza, no dia de ontem, né, no episódio que a gente gravou ontem, a gente falou que Honduras estava tendo uma eleição complicada ali sob uma pressão muito forte dos Estados Unidos. Tava na cara que ia dar problema, né? Pois é, o problema está começando já agora. A pauta que eu trouxe ontem, Daniel, eu falei que a apuração dos votos ela foi paralisada. Né? A gente passou um tempo ali sem ter informações e tal. Essa paralisação durou cerca de 3 horas e 24 minutos. Foi exatamente nesse intervalo que a gente gravou o episódio de ontem. Pois bem, quando a apuração voltou, o candidato conservador apoiado por Donald Trump estava à frente do seu opositor. Mentira, não pode ser. Então, o Salvador Nasrallah, que é um candidato da centro-esquerda, né, o candidato governista, estava muito pouquinho à frente. Você teve essa paralisação. Quando voltou, o Nasri Asfura, né, que é um conservador apoiado por Donald Trump, estava um pouquinho à frente. Só para a gente ter uma noção, Daniel, nesse momento, né, na apuração, a gente tem cerca de 85% das urnas apuradas. O Asfura, que é o candidato apoiado pelo Trump, tem 40,08% dos votos. Mais uma vez, as duas casas decimais são importantes, 40,08%. Cerca de 10 mil votos à frente do Nasrallah, que nesse momento tem 39,7%. Isso significa uma diferença entre os dois, Daniel, de 0,38 pontos percentuais. Aí você fala assim, beleza, mas um candidato ultrapassou o outro. É natural, né? Se ultrapassou, realmente a distância vai ser pequena, a gente tem que ver se essa distância vai abrir e tal. O problema, Daniel, é que 17% das atas eleitorais
estão sob revisão. O órgão eleitoral, a Autoridade Eleitoral de Honduras, informou que 17% das atas têm inconsistências e serão revisadas. Daniel, está contratado o problema. Tá? Quem quer que perca vai contestar a eleição. E você tem no meio disso tudo Donald Trump declarando apoio explícito ao Asfura e naturalmente querendo ganhar, nem que seja no grito, essa eleição que está acontecendo em Honduras. É um país pequeno, é um país que não é tão importante assim para os Estados Unidos, mas mais uma vez, né, Daniel, dá aquela impressão de que os Estados Unidos estão querendo reforçar a ideia de que o continente americano, o hemisfério americano, é a esfera de influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem sim pressionar outros países com relação às suas eleições, podem sim ameaçar militarmente, porque isso faz parte do jogo. Somos a potência da região. Quem manda aqui é a gente. Então a gente está vendo aí, Daniel, Honduras sendo pressionado. Me parece, Daniel, que vai dar muito pano para manga. Vamos ver o que vai acontecer. Mas Donald Trump está de olho muito de perto no que está acontecendo em Honduras, Daniel. Vamos para a geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel, me traga a geleia de hoje. A geleia da Shakira de hoje envolve, uma vez mais, Donald Trump. Então, você sabe que Donald Trump patrocinou aí a assinatura de um acordo de paz entre Ruanda e República Democrática do Congo. Esse acordo, Tanguy, ele foi assinado no US Institute of Peace, em Washington. E o Donald Trump resolveu trocar o nome desse instituto. Agora, esse instituto se chama Donald J. Trump Institute of Peace. Acho justo, Tanguy, porque, afinal, ninguém é tão pacificador quanto Donald Trump. Ninguém tem um ego tão grande quanto Donald Trump. O nome foi colocado em vários pontos do edifício, que antes era conhecido informalmente como Prédio da Paz. Agora não. Agora ele é Donald J. Trump Institute of Peace. Que bonito, Daniel Souza. Então é alguém que bombardeou o Irã. Isso. Tá? E que está ameaçando bombardear a Venezuela, mas tudo em nome da paz. É esse o raciocínio, então. É exatamente esse o raciocínio. Bem, na verdade, tivemos outros presidentes americanos que ganharam também o Prêmio Nobel da Paz e que não mereciam exatamente o Prêmio Nobel da Paz. Teve um rapaz, como é o nome dele? Obama, que bombardeou a Líbia, Tanguy, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Mas, de qualquer maneira, Donald Trump segue focado em ganhar o Prêmio Nobel da Paz, esse que é um grande pacificador. E agora teve a celebração do acordo entre República Democrática do Congo e Ruanda. A gente já falou sobre esse acordo em outras oportunidades aqui no Petit Jornal. E muito entre nós é um acordo bem frágil. Mas ninguém quer saber disso agora. A gente quer saber do novo nome do US Institute of Peace. Aliás, se o pessoal que está ouvindo a gente, Daniel, quiser saber o que está acontecendo em Ruanda, qual é a treta com a República Democrática do Congo, tá lá no Petit Curso, tá? Acessa lá, petcursos.com.br. Tem curso sobre os Estados Unidos. Quer saber o que está acontecendo nos Estados Unidos? Né? Economia americana, Forças Armadas Americanas. Tá lá, né? Tá lá no Petit Curso. Você quer saber um pouco mais sobre a Alemanha, sobre Turquia, sobre Rússia? Tá dando curso agora sobre a Rússia. Você quer saber um pouco mais sobre países africanos, sobre a América Latina? Quer saber mais sobre a Venezuela? Tivemos um curso agora, pouquíssimas semanas atrás, né, que falou também sobre Venezuela, sobre Panamá. Tá tudo lá no Petit Curso. Acessa lá, petcurso.com.br. O link tá na descrição desse episódio. E fica aqui o nosso muito obrigado, nosso carinho a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que são fundamentais para a continuidade desse projeto. O Petit é uma mídia pequena, não tem o suporte, não tem o apoio de um conglomerado de mídia ou de uma grande produtora. O Petit Jornal precisa da ajuda de nossos apoiadores e por isso registramos sempre aqui o nosso agradecimento. E fica também convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo do episódio tem várias alternativas, tem por exemplo a chave Pix do Petit Jornal, a chave é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo adequado para quem vive no exterior. Uma dessas alternativas certamente será confortável para você. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
Acesse www.petijornal.com.br.